Da Cunha se notabilizou ao longo dos últimos anos como um delegado de polícia que trouxe ao YouTube o entretenimento ligado a casos policiais. Mas sua vida pública é regada a muitas polêmicas. Acompanhe hoje a sua trajetória e principais polêmicas do seu caminho. E aí galera, beleza? Bom, o Da Cunha, acho que eu fico até meio triste de fazer esse vídeo, porque eu acompanho a história do Da Cunha já faz muito tempo. Quem não conhece, obviamente, vai conhecer ao longo desse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Esse roteiro já estava escrito faz muito tempo. A gente está gravando isso numa segunda-feira, dia 18/3. E a gente precisou adicionar algumas coisas aqui, beleza? Edu, roda a vinheta. Eu tenho um grande amigo que é investigador de polícia, aliás, faz tempo que eu não vejo ele. Não vou dar o nome dele aqui por motivos, enfim, que eu acho que investigadores precisam manter a discrição na maior parte das vezes. Eu tenho um amigo que há alguns anos ele me enviava materiais de prisões e apreensões feitas por um cara, um sujeito negro, alto, forte, de nome Carlos Alberto da Cunha. E eu vou ser sincero, pessoal, esse cara que ele me mandava os vídeos, o Da Cunha, ele fazia um trabalho muito bom. Desmantelava quadrilhas, tinha uma equipe muito boa para trabalhar, era bem respeitado, aparentemente. E isso era no começo dos anos 2010, lá quando esse investigador, meu amigo, me enviava esses vídeos. Não era vídeo que estava nas redes sociais, era vídeo do trabalho dele que as pessoas filmavam e colocavam que a imprensa fazia isso. Depois, esse Da Cunha montou um canal aqui no YouTube e aí eu comecei a perceber que as coisas estavam meio estranhas. Era muita filmagem, muita exposição dele e dos investigadores da equipe que ele trabalhava. O canal do Da Cunha tinha vídeos com mais de 1 milhão de visualizações e era um canal com mais de 1 milhão de inscritos. Pra você ver que ele atingiu uma marca muito grande. Aliás, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui, galera, pra gente chegar nessa marca de mais de 1 milhão também, certo, mano? Não esquece de fazer isso, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Eu, pessoal, particularmente, comecei a achar esse comportamento de colocar as coisas em vídeo sempre muito estranho, sabe? E aí chegou um momento que o Da Cunha, ele fez uma série de vídeos em que ele e a equipe divulgaram que eles iriam prender um tal de Jagunço, que seria chefe daquela organização de São Paulo que todo mundo conhece, né? Que atua dentro e fora dos presídios daqui. Esse suposto líder, ele atuaria em certas regiões como um comandante do local. E essa série de vídeos, para quem trabalha com segurança pública, as pessoas já começaram a estranhar como ele estava sendo feito. Bom, dali para frente o delegado se envolveu em muita polêmica e acabou pouco a pouco se afastando da imagem que tinha de um delegado muito sério e adentrando cada vez mais na imagem de um político. Mas vamos para uma biografia rápida para saber de quem estamos falando. Galera, Carlos Alberto da Cunha nasceu em 1977 na cidade de Santos, São Paulo. Santos é uma grande cidade que fica aqui na Baixada, né? Na região praiana de São Paulo, a região sul. E como o próprio Carlos Alberto da Cunha já disse em algumas reportagens e vídeos, ele é filho de uma família humilde, mas que investiu em educação dos filhos. Eu sempre penso nisso, né? Por mais que eu tenha nascido numa família pobre e que numa época da vida foi bem pobre, a minha mãe e o meu pai sempre fizeram questão de investir nos estudos dos filhos. Minha mãe sempre deixou bem claro. Então não é novidade que muitas famílias pobres elas fazem questão e fazem das tripas coração para poder investir na educação dos filhos. O Da Cunha chegou a servir o exército. Durante alguns anos, ele foi praticante de judô e competidor. No início da vida adulta, ele ingressou na instituição Universidade Católica de Santos e cursou o direito no local. O Da Cunha diz que até foi já vítima de certas discriminações por questão da sua cor. Ele disse que uma vez ele era do exército e ele foi parado por policiais, e aí os policiais duvidaram que a moto mesmo seria dele e tal. Então ele já falou isso em alguns podcasts que ele Bom, ao fazer essa universidade lá em Santos, ele se formou em Direito e em 2003 ele adentrou no cargo de delegado de polícia do estado de São Paulo. E olha, pessoal, o Da Cunha fez um baita trabalho por lá no começo da sua carreira. Há vídeos dele no início dos anos 2010, como eu falei para vocês no começo que enviaram para mim, em que ele faz prisões e apreensões absurdas, ele trabalhava muito. Ele chegou a dar aulas na academia de polícia e era bastante respeitado. Eu falo isso porque muita gente duvida da caminhada do Da Cunha. Tem gente que fala que ele nunca fez polícia. Isso não é verdade. O Da Cunha era um baita de um policial. Hoje ele é deputado, ele é político, hoje ele está afastado das suas atribuições dentro da polícia. Mas ele foi um excelente
policial quando ele fazia polícia mesmo. A vida dele, na realidade, vai dar uma guinada lá por 2009, 2020, quando o canal dele no YouTube começa a bombar de verdade. Ele passa, inclusive, a mostrar a sua equipe em ação, prendendo gente, fazendo rondas por favelas de São Paulo e até fazendo investigações, tudo gravado e publicado no YouTube. Enquanto o canal era pequeno, não chamava tanta atenção das autoridades e da população. A fita, galera, é que durante a pandemia o negócio cresceu muito, atingindo números que colocaram ele na liderança de assuntos da segurança pública dentro dessa plataforma que ele passou a ser referência. O da Cunha passa então a ir em podcasts famosos. Ele foi, por exemplo, eu assisti, e é um episódio bastante divulgado, tem muitas visualizações. Ele foi no Podpah, tá? E ele citou, por exemplo, lá no Pá que gostava de Racionais. Tentou se mostrar um delegado atualizado nas tendências da molecada, inclusive. Ah, pessoal, até legal falar. Vou deixar o link aí pra vocês, vou pedir pro Caio deixar no card, porque a gente também foi no Podpah conversar lá e a gente foi falar sobre vários outros assuntos. Então, se possível, depois dá uma passada lá e dá uma assistida nessa conversa, nesse papo que nós tivemos com os meninos lá também. Mas enfim, o da Cunha foi no Podpah e aí ele explodiu e passou aí em vários outros podcasts famosos. Neste momento que ele explode, galera, começa aí nesses podcasts, eu particularmente comecei a notar algumas contradições. O da Cunha, além de dar umas lições de moral, ele começou a dar umas lições de moral na plataforma no YouTube, em que ele ia aprender nas pessoas e tal. Mas, por exemplo, ele ia num podcast mais à esquerda e falava que curtia Racionais e tal. E aí ele ia num podcast mais à direita e falava sobre o aumento de pena, por exemplo. Logicamente que essas contradições elas podem conviver juntas, mas elas demonstram que ele já tinha um lado, um posicionamento mais político na época, né? Desse, olha, eu vou aqui, falo isso, aquilo e tal. Depois ele montou o próprio podcast dele. E em determinado momento, da Cunha passou a ter problema com a própria Polícia Civil de São Paulo e com o governo João Dória. Eu assisti muita coisa do da Cunha, eu até fiquei meio apreensivo na época que a gente começou a fazer esse roteiro, de vir fazer o vídeo, porque eu acompanhei muito o trabalho dele e eu vi essa trajetória toda acontecer. E assim, aqui a gente conta a história a partir de referências e a partir do que está publicado. Então tudo que a gente está vendo aqui sobre o da Cunha vocês podem encontrar, está público na internet e muitas das coisas ele mesmo publicou. Nessa época que ele arrumou confusão no governo, quer dizer, que ele teve um conflito aí, né? Desarrumou aí no governo João Dória, eles tiveram um atrito. O da Cunha foi acusado de simular situações de prisão, tendo inclusive, segundo a corregedoria, colocado um refém de volta dentro de uma sala com um criminoso para gravar um vídeo do YouTube. Eu vou ler essa parte da reportagem para vocês verem o quão grave foi isso. Abre aspas, é do G1. No entanto, após o real flagrante, da Cunha colocou a vítima de volta no cativeiro e encenou a ação policial que havia acabado de acontecer. Dessa vez, ele filmou as cenas para publicar em seu canal no YouTube, que atualmente conta com 3,6 milhões de seguidores. Da Cunha confessou ter feito isso, galera. Ter voltado um refém para dentro de uma sala com o sequestrador. E olha as palavras dele também, dadas na reportagem. Abre aspas. Então, o que eu queria, e nós queríamos, era que a população entendesse o que é um tribunal do crime. A gente chegou lá, estourou o barraco, salvando a vida dele sim. É só perguntar para a vítima. Fecha as aspas. O da Cunha aí, pessoal, se defendeu dizendo que ele fez uma simulação e que isso era permitido pela legislação que regula o procedimento policial. O problema é que essa simulação, essa reconstituição, ela geralmente é feita para ajudar nas investigações. E muitas pessoas ali na corregedoria não viram isso como uma forma de ajudar na investigação, mas sim uma forma, que eles viram uma forma de que ele está fazendo isso para filmar, para poder colocar na plataforma e mostrar para as pessoas. E é muito grave você deixar um refém, mesmo que seja uma simulação controlada, você deixar o refém voltar para os braços do seu algoz. Isso aí, galera, queimou demais a imagem do delegado. E eu observei que após o ocorrido, ele passou a se aproximar muito mais de uma figura política do que propriamente de um delegado de carreira. Então é um divisor de águas na vida do da Cunha realmente. E o da Cunha, pessoal, passou a enfrentar vários processos internos e até ex-aliados e funcionários que trabalhavam com ele, que eram de sua confiança, que sempre estavam junto, se dispuseram a, testemunhar e dizer que realmente o da Cunha estava passando os limites e adentrando no trabalho de simulação.
tá? O Conselho da Polícia Civil chegou a aprovar por 2 vezes a demissão do da Cunha, que é o que sabemos, ainda está parada e aguardando a assinatura das autoridades competentes. Porém, em 2023, da Cunha pediu afastamento para se candidatar a deputado federal. Ele disputou a vaga na Câmara dos Deputados, lá no Congresso, pelo PP e obteve a expressiva votação de 181.568 votos contabilizados, tá? Ele foi eleito e é expressiva essa votação. Uma de suas principais pautas é o aumento de pena para o assalto à mão armada. Ou seja, o roubo, né? Aquele tomar coisa dos outros com violência. Uma vez deputado, ele tomou posse, mas as polêmicas continuaram ocorrendo na vida de da Cunha. Ele se aproximou muito agora nos últimos tempos, né, da pauta dos guardas municipais, né, a luta dos guardas municipais para se transformarem numa espécie de polícia municipal no nosso país. O da Cunha, pessoal, essa é a última polêmica e na verdade é a polêmica que muitos de vocês devem estar procurando aqui. O da Cunha namorava com Bettina Grusiek, tá? Esse é o nome dela. Eu não sei se é realmente desse jeito que se entona, mas é desse jeito que se lê. A Bettina tem 28 anos de idade. A moça já havia aparecido com ele em várias produções para o canal, inclusive não só no canal dele, né, mas em collabs que ele fazia com conteúdo maromba, que ele chegou a participar até com o próprio Renato Cariani, que é o influenciador maromba talvez mais conhecido do Brasil hoje, tá? E Bettina e o da Cunha serão protagonistas de mais uma nova polêmica envolvendo o nome do antigo delegado e deputado federal. A moça abriu uma notícia crime de que o da Cunha teria praticado contra ela o que nós chamamos de violência doméstica, tá? Na época, pessoal, o da Cunha acabou não se pronunciando, mas a coisa aumentou de tom, virou processo e ganhou uma grande repercussão. E aí houve uma reportagem publicada pelo Fantástico por esses dias na Rede Globo, tá? E aí o Fantástico fez todo um estudo e um detalhamento sobre como que tinha ocorrido isso daí. E aí o Fantástico publicou uma cena muito feia de uma possível agressão. Apareceram momentos também da audiência em que os dois participaram e o da Cunha fala um pouco sobre o que aconteceu, sobre a forma como as coisas ocorreram e enfim. E aí apareceu naquele momento ali que eu vi aquele vídeo, pareceu mesmo que o da Cunha, a história da Cunha teria entrado em uma espécie de declínio. E é claro, né, galera, ele é inocente até o trânsito em julgado. Mas para um político e para um delegado, esse tipo de processo queima demais, sabe? Pesa demais. E obviamente ele vai do trabalho de delegado, que era prender essas pessoas, ao banco dos réus, ainda como inocente, que se diga como a nossa Constituição prevê e o nosso Código Penal. Eu particularmente fiquei muito triste com tudo isso. Eu vi o da Cunha na primeira década dos anos 2000, até na segunda, 2011, 12, 13, quando ele estava crescendo e fazia um excelente trabalho policial. E cara, se o deputado quiser mandar a versão dele, a gente lê por aqui, tá? Como tudo ocorreu. A gente sempre está à disposição para ouvir os dois lados quando ainda não ocorreu o trânsito de julgado. E é o mínimo que a gente pode fazer com a ética que a gente se propõe a trabalhar aqui. Como ele é figura pública e muito colado à ideia de segurança pública e à pauta de segurança pública, nós vimos como necessidade de conversar sobre esse assunto com vocês. Porque nos últimos 10 anos, com certeza, um dos nomes mais falados da segurança pública do estado de São Paulo, e nos últimos 6 anos, com certeza, no Brasil, é o nome do Carlos Alberto da Cunha, tá bom? Então essa foi a trajetória dele, um pouco que a gente trouxe do trabalho dele aqui. Porque muitos de vocês que não conhecem profundamente a história dele, trouxeram para cá. Podem vir para cá para conhecer, podem assistir esse vídeo para conhecer um pouquinho mais e melhor. Obviamente que a gente não abarca tudo, ele é pai de vários filhos, acho que 2 ou 3 filhos que ele tem. Os meninos são bem educados, estudantes, o que a gente sabe é que eles estudam bastante, enfim. Os processos estão rolando aí e tamo junto nessa. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se. Tá aumentando as nossas ajudas aí. A gente tem feito um trabalho para os membros, materiais dedicados, né, exclusivos para os membros do canal, para quem ajuda a gente no Apoia-se. E se possível, faz um pix aí também para ajudar a gente no nosso trabalho. Sou o Joel Paviotti, fui, valeu, até uma próxima.